Pronto, mas a gente vai para o momento agora, antes da mensagem, e eu estava pensando sobre isso, quando a gente dividiu quem iria fazer esse momento, eu fiquei responsável por essa manhã, e a gente sempre fica pensando no que a gente compartilha antes da mensagem, porque aqui não é a pregação, a gente não veio para cá para pregar, o pastor Luiz tem essa missão daqui a pouco. E o que a gente pode acrescentar? Eu estou refletindo muito sobre isso nesses últimos dias, esses dias que a gente está vivendo aqui, sobre algo muito relevante nas nossas vidas. Porque eu vivo num contexto, eu creio que muitos dos irmãos também vivem, num mundo onde muitas vezes pessoas olham para a igreja, eu estava até compartilhando isso ontem, uma espécie de fanatismo. Por que a gente deixa as nossas famílias muitas vezes em casa? O pai, a mãe, os tios, os irmãos, isso acontece muito comigo. Assim, às vezes está tendo uma reunião familiar, eu deixo eles lá, eu não participo desses momentos com eles e vivo diretamente dentro da igreja. Inclusive vira piada na nossa família lá, porque eu estou sempre cultos nas programações e tudo mais. O que nos leva a viver dessa forma? Será que é fanatismo? Será que a gente está aqui como fanáticos, como pessoas que estão sendo ludibriadas? Uma lavagem cerebral, que a gente não tem a capacidade de viver fora daqui. E às vezes eu enfrento esse, não é nem dilema, mas eu fico pensando sobre isso, como as pessoas nos observam. E eu digo isso também porque muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, no meu acontece isso, o feedback sobre a igreja é assim: eu não quero ter que dizer da minha vida para as pessoas. Eu não quero estar num lugar que eu tenha a obrigação das pessoas saberem. Ninguém deve se importar com a minha vida. Ninguém tem que se meter naquilo que eu vou fazer, que eu vou escolher, que eu vou querer como objetivo para a minha vida. Ninguém tem que se meter. Eu escuto isso direto sobre a igreja. Para que eu vou para a igreja se o pastor vai ficar sabendo dos meus erros, das minhas questões, os irmãos vão estar falando uns para os outros? E juntando essas duas questões, eu consigo encontrar, irmãos, a resposta para isso. Nós temos aprendido. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que nós queremos ser. E a igreja que nós queremos ser é uma igreja que cumpre a vontade de Deus, não é isso? Uma igreja que obedece à palavra de Deus, não é? E Deus, na sua palavra, nos orienta que nós devemos viver nessa comunidade. Viver em comunhão, viver compartilhando das nossas dificuldades. Mas não simplesmente para o Samir ficar sabendo que eu tenho um pecado e ele sair contando para todo mundo e que isso vire só assunto. Esse não é o propósito. O propósito é que a gente, como ferro afia o ferro, possa refinar a nossa vida para mais próximo do caráter de Cristo. Então a gente estava conversando na devocional hoje pela manhã. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. As pessoas não entendem como isso é determinante para a nossa saúde individual. Eu viver sozinho, eu viver isolado, não vai me fazer ficar mais parecido com Cristo. Ainda que eu leia a Bíblia, ainda que eu ore, não é. Deus usa a mecânica, o instrumento chamado igreja, mãos, comunhão, para afinar o nosso caráter, para ajustar o nosso caráter, para sermos mais próximos, parecidos com Cristo. Ora, como é que a gente vai saber o que é o perdão de Deus se a gente não precisa perdoar? Como é que a gente vai precisar ser humilde se a gente não convive com as pessoas, colocando elas em primeiro lugar do que a nós? Como é que a gente vai saber esses traços de quem Deus é e do que Ele fez por nós através de Jesus se a gente não tiver uns com os outros? Não seus irmãos, mas a igreja que eu quero ser é a nossa igreja. Mas antes de a gente infle o nosso ego no sentido da nossa igreja batista de Jorge, que é tão amada por nós, eu não estou falando especificamente disso, mas é como nós entendemos a igreja. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem cada vez mais entendido a importância de estarmos juntos, caminharmos juntos.
ainda resistindo com os nossos pecados mais difíceis de serem libertos. Eu louvo a Deus porque nós temos a possibilidade neste ambiente seguro de quebrar as nossas dificuldades, as nossas amarguras, as nossas tribulações. Deus possa nos abençoar, não só nesse acampamento, mas em todos os momentos que a gente vai viver juntos. Bom dia, irmãos. Se a paz aí do Senhor Jesus para vocês todos. Essa manhã foi muito bom louvar aqui com os irmãos. Essa manhã. Partilhar algo que é o meu coração. Nossa igreja, né, devido graças a Deus ao crescimento dela, nós fazemos mais retiro toda a igreja, né? Mas não tinha como fazer mais. A gente não a gente usava, não faltavam mais a igreja. E agora eu estou vendo aqui com vocês, eu fico com saudade. Acho que eu vou fazer. Vou dar um jeito aí, né? É bom demais, né, irmão? Já está. Isso. Amigo, irmão. Estou me lembrando, tudo igual. Certamente fazia. Assim. Vamos lá no banheiro. Diferença, tá bom? Da mesma espécie. Saudade, sim. Nós fazemos retiros. Não retiro agora, por isso que eu estou sem a minha esposa. Minha esposa não. Sou dependente dela. Mas ela está no retiro das mulheres, lá em Cabo. Quando eu zero do sítio no sete mulheres lá. Sete mulheres na mulher, todo mundo junto. E com mulher vai. Casado não. E ela está lá com essa agora. Então, a gente tem esse retiro de casais, de homens, de jovens. Ajuda muita gente. Toda a gente. Eu lembro isso, eu faço um dia. Irmãos, hoje estou com uma proposta aqui, né, para a igreja que eu quero ser. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Tessalonicenses, capítulo 1. Vou ler o capítulo todo. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, bem da dedicação do amor de vocês e da esperança que tem em nosso Senhor. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu. Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra,
tenho uma convicção. Vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir para o próprio bem de vocês. Vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria. Apesar de muitos problemas, assim vocês se tornaram um modelo. Todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito. E se refere a nós, pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio, como deixando ídolos vocês a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o seu restou dos mortos. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe agora no estudo, na meditação da palavra. Abençoa o teu servo, apesar dele mesmo, o teu povo, dando discernimento, abrindo somente os ouvidos, mas os corações da palavra caia, ira, corrija, dói. Certa vez, irmãos, eu estava no órgão da prefeitura para tratar de assuntos da igreja, né? Legal. E é um assunto da igreja. Eu estava lá com um pendente da órgão da prefeitura. Para mim, me perguntou qual era a igreja que eu estava lá representando, né? E eu disse para ele, a Igreja Batista Filadélfia. Aí ele, da Bíblia, né, fez uma tirada, não sei qual era a intenção dele, se ele queria alfinetar ou não. Ele disse assim, interessante, ninguém coloca o nome da igreja, por exemplo, Batista Laodiceia. Ele disse, a igreja da Asa Menor, morre, né? Parecimento, né? Aí eu respondi para ele, é óbvio, ninguém quer ser Laodiceia. Vai colocar o nome de Laodiceia. Quem deseja ser como a igreja Laodiceia, embora não signifique que a igreja Laodiceia ainda assim é uma igreja amada. Laodiceia. E é isso mesmo, né? Eu via na dúvida, né? Eu disse, aqui tem uma igreja batista Laodiceia. Por aí no Google, né? No Google tem igreja batista Laodiceia, o Google disse que não tinha. Ninguém colocou batista Laodiceia. O que tipo de igrejas queremos ser? É o modelo que devemos. Há vários tipos de modelos, tipos ideológicos, né? Vamos ter o chato de os modelos aí, me ajude aí, né? Os modelos aí que existem de igreja. E aí, há vários modelos, há modos de se sair da igreja, na melhor maneira possível. Acho que boa parte dessas pessoas pensam nesse aspecto, pensam nas melhores das intenções. Isso é igreja nacional, emergente, parede preta, né? E igreja com propósito, tem no lembra de Rick Warren, igrejas em células, Paulo, renovada, saudável. Há muitos modelos quais a igreja se estrutura para si. Como foi dado esse desafio, foi dado
parei, e eu perguntei a mim mesmo, igreja que quero ser. Aí eu mudei a pergunta para ver se encontrava melhor resposta. Qual a igreja que eu gostaria de... Está melhorando, está melhorando. Qual a igreja do Novo Testamento que eu gostaria de ser membro? Você vê aí. Não foi a igreja de Filadélfia. Ou eu seja, pastor da igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma boa igreja. Também não foi a igreja da Odisseia. Eu não quero ser igreja de Laodicea. Não quero ser quente, né? Quer dizer, eu considerei, e a gente muito considera, eu acho que isso é um romantismo da igreja. Todo mundo fica ali nas igrejas de Jerusalém com um certo saudosismo, tá? Casa tudo. Paz na terra. Eu não acho que é esse romantismo todo, não. Você lê lá em Atos 6. Atos 5 já tem um problema de um mentiroso, um casal mentiroso. E Atos 6 tem outro problema, é o pessoal murmurando, eu creio para falar, né? Reclamando das viúvas que não eram atendidas pelos apóstolos. Atos 6. Mas é uma boa igreja de Jerusalém, cheia do Espírito, né? Eu pensei em igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos, particularmente, é a carta preferida minha. Eu disse aos irmãos, eu vi o sacramento, leio uma carta. Eu não sei se vocês leem aqui a carta de... Inclusive a carta que eu estou memorizando. Textos. Então, eu amo a carta de Filipos. Mas, meu coração é inclina que se eu pudesse ser muito... Eu tenho uma suspeita, chegar no céu, vou conversar com o Paulo. Uma leve suspeita. Essa igreja era a menina dos olhos. Em várias igrejas. Se eu pudesse perguntar, Paulo, qual a tua preferência? Uma igreja assim, igreja boa. Pois eu acho. Suspeita que Tessalônica é a igreja que Paulo tem uma profunda afeição. Identificação. Paulo chega a dizer que ele se tornou dele. Devota de uma grande saudade. Você vê essa carta, quase todo tem uma referência. Mas não. Poucas. Depressão pastoral. Eu quero meditar nesse texto que eu li aqui, a partir de tentar responder essa pergunta que eu quero ser. Vendo em Tessalônica, essas marcas de uma igreja boa mesmo para a gente, tá? Ou uma igreja que a gente se inspira. O modelo aqui para se inspirar, vamos pensar aqui nesse modelo da igreja de Tessalônica, uma igreja santa, uma igreja bela, uma igreja verdadeira, uma igreja saudável. Uma igreja que a gente... Amém? Vamos pensar aqui características dessa bela e saudável igreja. A primeira é que essa igreja está em Deus Trino, no Deus Trino. A igreja que eu quero ser é a igreja que está em Deus. Né? Se ela não estiver em Deus, nem igreja ela é. Essa é a história, isso é fundamental. Ela deve estar em Deus. Eu vou pensar isso a partir do versículo 1, apenas no prólogo. Paulo diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Em Deus Pai. Então, Paulo aqui começa a abertura, né, dizendo que a igreja de Tessalônica está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Está em Cristo, porque está em Cristo desfruta a graça e a paz. É o que vem, porque estão em Deus Pai e em Cristo desfrutam graça e paz.
Paulo, na verdade, vincula ou coloca a igreja enraizada em Deus, Pai, Filho e no Espírito Santo, né? Porque para que ele é trinitariano, versículo 5, onde ele diz que vocês também receberam a palavra em poder no Espírito, também estão no Espírito, ou seja, eles estão no Deus Trino, estão no Deus Trino. Paulo louva, portanto, irmão, esse fato de estar em emergido em Deus. Pastor, eles estão em Deus ou estão em Tessalônica? Tessalônica, geográfica. A esfera de atuação deles é onde eles foram plantados pela graça soberana de Deus, foi uma cidade chamada Tessalônica. Eles estão em Tessalônica. Cidade, localização geográfica. Mas, acima de tudo, sobre Deus. Então, em outra esfera, não só geográfica, mas mais importante, de Deus, em Cristo, no Espírito, colocados e plantados pelo próprio Deus ali. E é esse elemento, né, geográfico e espiritual interessante, porque estar localizado numa comunidade geográfica requer desafios culturais, principalmente a cidade de Tessalônica, a cidade idólatra, e como era toda aquela região lá. Então, para poder enfrentar essa cultura idólatra pagã, tem que estar em Deus, esfera. Estar em Deus significa estar separado, estar guardado, é o povo de Deus, está nas mãos do Senhor. Portanto, a igreja, nós temos, é uma comunidade que foi separada, hoje, separada, está em Fortaleza, está em foi plantada ali, mas ela está sob o poder, sob a influência da autoridade de Deus. Ela, embora ela esteja em Fortaleza, receba as influências de uma igreja hermeticamente protegida, né? Mas, acima de tudo, guarda o que protege essa igreja, todas as influências, toda pode destruir, é o fato dela estar em Deus Pai e no Senhor Jesus. Amados irmãos, isso aqui é pastor diferente. Lá no bairro de Jorgestão, mas de lá tem todos os desafios, todas as situações que estarem ali, plantados ali, acima de tudo, é mais decisivo estar no Senhor, Pai e Filho. Isso nos lembra, portanto, que a igreja ela não tem vida própria, porque a ideia de estar em Deus significa que nós dependemos de Deus. Interessante, né? Os irmãos aqui no meio da água aqui, né? Quem parou foi o irmão, né? Vamos orar. Claro que a oração é ação para trás da pessoa. A pessoa, a ação não elimina. Orar é labutar, diz Deus. Então, temos que lembrar disso. Nós estamos em Deus, é a esfera da nossa atuação. Nós vivemos, existimos. Deus é a força do poder. Ela se torna invencível a partir dessa relação com Deus. A igreja verdadeira está em Deus. Você está. Outra característica dessa igreja é que ela tem um bom testemunho. Bom testemunho, ela tem um testemunho santo. E Paulo, diante disso, a igreja tem um bom testemunho, ele dá ações de graças. E enche aqui de ações de graça. Paulo começa dizendo, sempre damos graças por todos vocês.
Passando vocês em menção em nossas orações e sincerização. O caráter daquela igreja, beleza daquela igreja, saúde daquela igreja, foi tão marcante que imprimiu em Paulo e trouxe em Paulo um espírito de gratidão. Toda vez. Já teve esse sentimento? Algumas pessoas na nossa vida marcam muito, fazem. Né? Lembra da pessoa que. Mas as outras pessoas marcam como coração. Eu disse isso, olha, tudo que a gente viveu, sabe disso que Paulo diz aqui? Toda vez que eu me lembro assim, Rafael, que bom, uma pergunta. Quando alguém lembra de você, impressões, você talvez assim, essa é a impressão. Paulo diz que toda vez que ele lembrava, ele não cessava. Que testemunho maravilhoso do coração de Paulo. Eles mantinham um bom testemunho apesar da ausência de Paulo. Só lembrar que a fundação da Igreja Estação em Atos 16, quando estava em Filipos, Salônica, lá, 4 meses, passando. Foi um crescimento muito rápido. E os judeus queriam matá-lo. E ele foi forçado a sair da Tessalônica para escapar-se. Aí ele foi para Atenas, em Atos 17. Ele não queria ficar em Atenas. Deus mandou lá ele por causa da situação, da providência. Foi com Atenas. Mas quando ele terminou de pregar Atenas, ele ficou esperando voltar para a Tessalônica. Por que? Uma manda para a igreja. Serve para ele, Paulo, não vem não, vão te matar. O coração dele lá em Salônica. Portanto, ele tinha sentimento. Pensaram bem, e apesar da ausência de Paulo, estavam bem. Paulo, inclusive, quando escreve a carta, ficou preocupado com a saúde dos irmãos, já que eu não posso tratar essa situação, eu vou estar de mão. Está vendo lá? Eu fosse Paulo corta ele, sai em pastoral. Mesmo sem voltar. E quais eram as marcas que produziram tanta gratidão no coração de Paulo? Paulo diz aqui algumas cartas, lembrando-nos, versículo 3, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus. Paulo cita aqui a chamada tríade das virtudes cristãs, conhecida, né? C.S. Lewis trabalha esse texto no seu famoso livro, Cristianismo Puro e Simples. A fé, a esperança e o amor. Muito conhecido, 1 Coríntios 13, né? Fé, a esperança e o amor. E Paulo diz que essas marcas cardeais, essas virtudes cardeais, eram claras dentro da igreja de Tessalônica. Olha, eu não posso deixar de esquecer 3 coisas que vocês imprimiram na minha vida quando eu vivi aí com vocês. Uma fé operosa, um amor dedicado, uma esperança confiante. Pensa aqui rapidamente. Fé. É fé.
aceitação da mensagem do Evangelho e a confiança em Cristo. Eles tinham aceito o Evangelho e tinham confiado em Cristo. Essa é a característica da fé. Paulo qualifica essa fé como uma fé operosa. Isso é interessante. Fé operosa. Significa produz obras. A fé tem um elemento cognitivo, Strong, né, falando mais que ele trabalha perto da característica da fé. Esqueça. CCC, né? É fé. É saber. Paulo diz, como é que quererão se não ouvir? A fé passa pelo elemento cognitivo. Quem pode crer naquele que não sabe. Se diz o cérebro, olha, creio diz história. A fé tem um elemento de convicção. Eu estou usando Strong, a segunda dele. O que é convicção, irmãos? É não só saber que há, mas que eu tenho uma convicção que é verdadeiro. Uma coisa é eu saber, há um Deus, ou há Cristo. Ele morreu, isso todo mundo sabe. Esse conhecimento todo mundo tem acesso. Mas daí, dá um passo mais à frente. Eu confio. Eu tenho certeza que isso é verdade. O terceiro ser, Strong é. O Spurgeon, uma vez fez uma ilustração que ajuda, que eu acho que você vai dar para o resto da vida. Ajude isso na evangelização. Você não sabe o que é fé. O Spurgeon ilustrou assim: alguém está morrendo afogado. Você chega num barco e vê a pessoa se afogando. Você joga a boia. Quando você joga a boia, acontece, para acontecer, salvação acontece três coisas. Número um, conhecimento. Está todo mundo comigo? Está confuso, irmão? Não, me ajuda. Conhecimento. Há uma boia. Eu sei que é uma boia. Convicção. Boia é. Terceiro, confiança. O que é que você faz para ser salvo? Você tem? Você se agarra com a boia. Isso é fé. Saber. Isso é fé. E a fé produz obras. O texto diz que era uma fé operosa. O homem não é justificado por obras. Todo mundo sabe isso. É o beabá, sola graça, sola fide. Mas a fé é justificada por obras. Se a salvação não é justificada por obras, nós não sabemos disso, Romanos e Gálatas está para dizer isso. Mas a fé é justificada por obras. E o Tiago vai dizer assim: você está dizendo que tem fé? Mostre, meu amigo, o resultado dela. Mostre os frutos. Onde é que está? Você justifica a sua fé pelas suas obras. E aquela igreja tinha obras. Você está dando louvor aqui. Se você quiser que eu cante e toque aqui sem o microfone, toque o Senhor, glória, glória. Eu também, irmão. Você quer que eu diga aqui, irmão? Eu vou no microfone. Não sei se eu não. Passa calma aí. Muito bem, a segunda coisa é o amor. O amor que é expresso no cuidado uns pelos outros. Paulo disse que o amor deles era um amor dedicado. A palavra dedicado, irmãos, é muito interessante. É copos. Vem daí copioso. Alguém copioso, assim, dedicado. Significa suar, se fadigar. O amor tem essa característica, né? Dedicação. A terceira palavra é esperança, uma esperança confiante que Deus cuidará do seu povo.
suportar com paciência até que ele venha. Eles perseveravam confiantes. Essas eram as 3 marcas pelas quais Paulo agradecia e tinha saudade. Paulo disse que por eles têm grande afeição. Eu gosto muito dessa expressão, eu gosto muito de usar isso. Né? Paulo, amados. Assim, fraterna. Sabemos que ele destila toda a sua afeição pela igreja. Vocês são amados, irmãos. Amados, irmãos. Objetos do amor dele. Pode ficar à vontade. Não sei. Irmãos, Paulo diz que eles são irmãos amados, objetos do amor de Deus. Aqui, irmãos, sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os interessante. Interessante aqui porque Paulo começa a falar da igreja hoje. Vocês têm glória a Deus, pessoal. E a coisa assim parece que dá um tom assim de a igreja de Deus. Eu imagino a carta assim, né, os irmãos se pavonando, né? Mas hoje a gente tem apoio e tal. Imagina, né? Aí Paulo diz assim, ó. Tudo isso. O amor de Deus. Antes é eterno, antigo. Deus, eles são soberanos. Deus, o ministério de Paulo, faz de toda a ação, de toda a ministério, toda a atuação. Paulo da Risa. Sempre eu entro, é muito cuidado. E muita gente. Para ser essa prática, uma escola dominical, muito importante para a minha vida. Passei por cima dela. Não que o debate não seja o debate, a maneira arrogante de pregar. Sempre. Nunca eu disse. Hoje eu tenho sabedoria de lidar com isso. Eu sei que ele não é fácil, embora seja apaixonante. Há 3 coisas que eu percebo sobre
de desprezo. Causar confusão. E aqui, os pregadores. Briga com o texto. Não briga. Se Deus revelou, a gente tem que examinar. Outra coisa que tem é ignorância. Os não estudam, não derrotar, entender isso, falam que não sabem. Espantados. Esses calvinistas não evangelizam. Bom, se há três aspectos que eu percebo contra essa doutrina, três benefícios. Eu respeito demais por isso. A nossa igreja é assim. Impõe para ser assim se torna. Nem que seja arminiano de carteirinha, querido. Não dá certo. Você não é o que você não compreendeu, fique de boa que você vai ser acolhido. Eu vou converter assim, querido. Eu sempre digo que essa maravilhosa doutrina me traz três benefícios. Calvinista, arrogante, não. Cristão, não. Outro benefício, graças. Eu, um meio cantor cristão, não sei o que Deus não for. E a terceira é segurança. Encontro nela. Eu lamento os irmãos que ainda não conseguem. E para mim, ela não causa calafrio. O travesseiro da minha existência. Para tudo. Alguém chega. O Deus que é superior, só para poder carregar. Esse Deus é superior. Não superior sobre todas as coisas. Lamento as pessoas que ainda não conseguiram descansar e viver a vida dizendo: eu sou salvo, eu não sou salvo. Sou salvo, salvo. Você não tem noção. Nem nada sem parar. Assim. Bom, não sei nem como é que acabou o tempo, mas a outra característica dessa igreja que eu quero ser é uma igreja que ama a palavra. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo.
em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir com vocês, para o próprio bem de vocês. Essa igreja, irmãos, tem uma outra característica. Além de estar em Deus, além de ter um excelente testemunho, essa igreja ama a palavra. Por um lado, temos a maravilhosa doutrina da eleição, que explica o que está por trás. Mas, por outro lado, temos os meios pelos quais Deus opera e realiza seus planos. Normalmente, Spurgeon diz que aqui temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana como duas linhas de trem, né? A gente diz, rapaz, como é que você reconcilia a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Se reconciliar, desde quando elas são inimigos. Não reconcilia amigos. Paulo aqui trabalha, quando ele fala de eleição, ele depois fala da responsabilidade humana. Ele foi lá, pregou a palavra. Eles ouviram a palavra. Eles acolheram a palavra. Eles receberam a palavra. Paulo pregou e encarnou. Você sabe, só preguei a palavra. Eu encarnei, eu vivi. Você sabe o modo como eu vivi. Tem como separar a pregação. Note a importância, irmãos, aqui do pregador, né, que vai e prega e encarna a verdade. Não somente fala. Paulo ora pela igreja, Paulo proclama a verdade, Paulo mostra a sua conduta ética, Paulo mostra o amor por eles, Paulo mostra a ousadia, Paulo mostra o sacrifício que fez por eles. O evangelho foi encarnado na vida do próprio Pai. E mais interessante é como eles receberam essa palavra. Paulo diz que eles receberam com alegria e vocês receberam a minha palavra quando eu cheguei em Tessalônica com alegria e meio ao sofrimento. Percebemos aqui que a natureza da alegria não vem do é masoquista? Não. A alegria espiritual. E nas circunstâncias eles estavam sofrendo. Essa alegria vem do Paulo. Sempre quando eu venho passando em Atos 16, todo mundo né? Paulo diz que eles foram chicoteados em Filipos, foram presos e à meia-noite eles estavam cantando louvores com as costas cinza. Eu fiquei aqui arrepiado, não nada tem feito. Coração assim, mas eu não estava com isso. Graças a Deus pela providência, tudo minha água voltou. Todo mundo louvou e fica fedendo. Mas ninguém aqui, né? A gente vai falar. Não se nós tivermos uma postura correta de informação, foi vital. Essa pregação, essa palavra foi transformadora. Paulo fala, eu fiz estratégia, eu fiz armação. Paulo fez lá. Qual foi a estratégia de Paulo para implantar uma igreja tão poderosa assim? Diz aí o lugar. Eu vivi, encarnei no lugar disso. Isso que Paulo fez. São estratégias humanas e pragmáticas faz uma igreja que a gente quer ser. Estou falando das estratégias, a gente precisa de estratégia. Quando elas sejam alinhadas com você. Centralidade. E nesse
resultado dessa obra, Paulo diz que eles se tornaram imitadores. A palavra original é mímica, imagem e ação, né? Mímica. Eles imitaram quem? Paulo. Eles viram a pregação e o evangelho encarnado, Ctrl-C, Ctrl-V. Apesar das perseguições, dos sofrimentos, a igreja refletiu a vida do apóstolo. Sabemos que pessoas hoje correm atrás de Deus para se livrar de algum problema. Todo mundo conhece essa história. Aqui eles foram contrários. Eu vi que faz isso. Eles foram se converter sabendo que ao se converter teve problemas. Diz, eu saí do paganismo e me libertar da idolatria única. Nossa, perseguição, sofrimento, eu não tenho que converter. Quem quer se converter para sofrer? Alguém fez apelo? Se você entregar a sua vida hoje, você vai ser perseguido em nome de Jesus. Quem quer? Vou fazer essa decisão de ser discípulo de Jesus. Não paga preço. Eles, se não fizeram isso com má vontade, eles vão me contar. É bom. E Paulo disse que eles não eram somente imitadores. Paulo disse que eles se tornaram modelo, uma espécie de molde, de carimbo, padrão. Enfim, a quarta característica dessa igreja deve ser, nesse livro, é dita a partir do versículo 8. Diz assim: porque a partir daí, ou a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia, na Caia, a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não ter necessidade de dizer a característica da igreja. Amém. Apaixonante, né? Ficar sempre com um senso assim de tanto voltado para a minha comunidade, tanto pastor que eu esqueci que existia campos brancos há uns 6 anos, 7 anos. Forte. O texto diz que a partir deles a palavra repercutiu, ressoou como trombeta. Aí a palavra grega, de origem é eco, vem daí eco, ecoou. O evangelho ecoou, chegou em Tessalônica, se espalhou por todos os lugares, por todas as partes. Onde Paulo caminhava, vai chegar assim: Paulo, o que é esse lá de Tessalônica? O que está acontecendo lá? Diz o texto que repercutiu em todos os lugares, ecoou. A notícia do momento é:
onde Paulo fosse, sabia e trazia notícias, ecoava a vida. A marca de uma igreja saudável, uma igreja que deve ser uma igreja que evangeliza também, que é substanciada pela oração, né? Paulo afirma que não havia necessidade. Olha que Paulo é rigoroso. Paulo chega a dizer, rapaz, a ponto de dizer que vocês não vão dizer nada, vocês compreendem para outro lugar. Não há necessidade de conversão nenhuma. Mensagem. O resultado de tudo isso, Paulo diz, foi que vocês deixaram o ídolo e se converteram ao Deus vivo, verdadeiro, para o servir. E ele termina dizendo, a fim de que vocês possam o Filho verdadeiro, aguardando o nosso tempo e a dele, aguardando dos céus o seu estavam aguardando até que ele venha, esperando com paciência a volta de Cristo. Eu faço casamento, mas eu gosto de fazer casamento. Na igreja, qual é o ato, na letra de que se eu botar a mão ao seu braço, eu vou botar a mão aqui, né? Estou me caçando, eu na internet, eu vi o seu casinho. Então é essa brincadeira, viu? Eu amo casamento. Eu falo com você, cara, eu acho isso. Sou tradicional, você é patrocinado. Gosto de Deus. Já fui mais certo do meu coração. Eu me emociono. Tem um momento, cara, que camarada está aqui. Fazer assim. Fazendo pausa. Quem sabe? Só dá o toque para ele. Cada um tem um. Olha ele chora. Vou chorar, viu? Ele está fazendo por velho, né? Que a mulher. Teve um que eu achei engraçado. Ela virou, assim, ele virou, sabe? Você é uma comédia. Percebeu? A noiva. Assim, que gosta. O pena vai soar. Irmãos em você. Estou subindo. Vai ser dia da vingança do crente. É isso. Você vai esperar Jesus Cristo ali nascer. Guardando dos. Aqui, irmãos. Que assim sejam vocês, amados irmãos da Igreja Batista do Rio. Vocês se inspirem nessa igreja. Amém? Amém? Eu vou dizer 4 coisas que vocês vão dizer. Pode abrir, a gente.
venha produzir ações de graças e louvor a Deus. Amém. Que sejam os 4 cantos de Fortaleza, quer seja no Ceará, no Brasil, ou dizer no mundo. Deus seja louvado. Amém. Em meio às dificuldades que vocês enfrentam, possam vir a passar. Com os Tessalonicenses, persevere até que ele venha. E nenhum aqui desista de ter esperança. E vocês, tal qual os Tessalonicenses, sejam modelo de amor, de fé e de esperança. Diante dos péssimos níveis de espiritualidade atual no meio cristão, se diga: não é bem assim. Há cristãos verdadeiros, e você pode ver Cristo neles. Lá na igreja batista. Amém. Eu lhe mostrarei o que é um jovem cristão. Eu lhe mostrarei o que é um marido cristão. Eu lhe mostrarei o que é uma esposa cristã. Eu lhe mostrarei o que é um pai cristão. O que é uma mãe cristã. Amém. E vocês, como os Tessalonicenses, ecoem a palavra para muito além de vocês. Essa igreja do adoração. Tem muitos cansados e sem sentido, vazios e sem sentido. Pensa. Digo amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diz que o Senhor abençoe essa igreja com essas marcas da igreja. Saudável, a igreja dela, a igreja santa, a igreja de Deus Santo, a igreja evangelizadora, proclamadora, a igreja modelo. Assim seja, Senhor. Abençoa os pastores, a sua liderança, os diáconos, os líderes do ministério, os seus famílias, a igreja. Glória ao Senhor.